Olá amigos, começando mais uma live hoje aqui, diretamente das terras geladas da vovó Elizabeth. Hoje tá calor aqui, não tá gelado, hoje tá um sol bonito. Tô assim meio ofegante, Giovana me convenceu a sair para correr. Fomos correr um pouquinho, foi bem legal. Aqui na verdade o governo aqui na quarentena permite que a gente faça um exercício e corra e tal. Então a gente foi fazer um pouquinho de exercício. Fabiano, tudo jóia, beleza? O pessoal chegando aí, quem for chegando fala de onde que você está, que cidade, como é que tá aí o clima, se tá calor, se não tá, tá bom? Bom, gente, hoje vou estar conversando com o meu amigo Jackson. Deixa eu colocar aqui o tema que a gente vai estar falando, vou ver se eu consigo, tá? Vou digitar aqui. Ah, nós vamos falar sobre missões. Ele é um amigo querido que trabalha como missionário no Suriname. Então eu vou anotar aqui, ó, o impacto do Covid no serviço missionário, tá bom? Para quem for chegar, já vê. Como é que eu coloco isso aqui? Pronto, vou deixar fixado e aí quem for chegando vai vendo. Gente, aqui hoje tá calor, tá gostoso, tá bom? E a gente vai estar conversando com esse amigo que logo está chegando por aí. A hora que ele chegar por aí, ele me manda a solicitação para a gente conversar. 6 horas da tarde aqui na Inglaterra, umas 2 da tarde no Brasil. E é muito bom estar falando com vocês. Olha lá, o Jackson já chegou por aí. Deixa eu... isso, me enviou a solicitação já aqui. Joia, joia, beleza. Vamos esperar ele entrar para passar as instruções aí para quem for chegando, tá bom? Aí, chegou, deu. Tô vendo. E aí, Vaso? Tudo bom, mano? Vamos ajustar aqui esse negócio. Beleza, cara. Tudo bem. Tudo bom? Tudo bom? Joia, na paz, total. Quantos graus temos hoje no Suriname? Como é que tá aí o Coisa clima? boa. Hoje, 27 graus no Suriname. Delícia, calor, cara. É calor sempre, não? Aqui só tem duas estações, igual aí. Aí é mais frio ou menos frio. Aqui é mais calor ou menos calor. Todo tempo calor. Não, aqui é frio demais, mas não é, não é aquele friozinho assim, ai, friozinho gostoso, Campos do Jordão, para ver um filminho. Não, é frio, cara. Aquele que É dói frio, né? o osso da alma. Tudo bom, Muito mano? bem. Muito feliz de estar com você. Eu Eu deixei também. o texto dado para quem for chegando, o impacto do Covid-19 no serviço missionário. Deixa eu dizer aqui já no início o seguinte. Galera, quem for chegando, manda coraçãozinho aí que o Instagram chama mais gente para o nosso bate-papo. É A gente vai verdade. conversar. E vocês que estão assistindo podem mandar perguntas também para esquentar aqui o nosso papo, nossa conversa. Esse bate-papo vai ficar depois no YouTube. Aí o Jackson vai compartilhar também, todo mundo vai poder assistir, tá bom? Mano, primeira pergunta para você, fala um pouco do Suriname. O pessoal sabe muito pouco. Fala do teu trabalho aí, das crianças, filha do Suriname para nós. Tá bom, meu amigo Daniel Lucena? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. É uma honra poder fazer parte da sua live. E agradeço também pelo convite de ter nos chamado para participar. Falando um pouco sobre Suriname, Suriname ele é o vizinho desconhecido do lado do Brasil. Olha aí. É assim que eu descrevo o Suriname. Suriname, um vizinho desconhecido ao lado do Brasil. O Suriname ele fica no norte da América do Sul, geograficamente, porém ele não é considerado como América do Sul, ele é considerado como um dos primeiros países do Caribe. Ah, Então, sabia, tá vendo? Suriname e as Guianas, Guiana Inglesa e Guiana Francesa, são os três primeiros países das ilhas do Caribe. E então, nós estamos vivendo hoje aqui num dos menores países do mundo e no país mais verde do mundo, é o Suriname. O Olha, país todo está dentro da floresta amazônica. Então, é algo muito interessante isso.
Isso explica também o calor e tudo, mas já como é que você faz com o idioma aí? Como é que é? O idioma, ele é o holandês, não é ou não? Sim, amigo, aqui é a antiga Guiana holandesa. Ok. Aqui nós éramos parte da Holanda. Antigamente Suriname era parte da Holanda há 45 anos atrás, mas houve um rompimento desse acordo, desse acordo não, né? Nem dava para chamar de acordo, era forçado o negócio. O povo era tudo escravo aqui, eles romperam então. E mesmo rompendo, eles continuaram com a língua oficial, que é o holandês. Então hoje o Suriname tem como língua nacional o holandês, porém aqui não fala-se só o holandês, fala mais de 11 línguas no país. Mas tem dialetos locais. Sim, tem o holandês, que é a língua oficial. Temos aqui dialeto, que é o Saranatongo, o Saramacanse e o Palmacá. 3 dialetos locais, fora as outras línguas dos imigrantes que são faladas aqui também. A primeira língua oficial é o holandês? É o holandês. É a língua que é falada nas ruas e também nas escolas. Porém, língua de rua, aqui é usado o crioulo aqui do país, que é o Saranatongo, que é a junção de todas as línguas do país que formam uma língua só. Então junta tudo, junta o inglês, holandês, espanhol, francês, crioulo francês, árabe, hindi, chinês, junta tudo, português e dá uma língua só que é o Saranatongo. Como é que você faz culto aí na igreja? Você prega em Saranatongo? A pregação na igreja, nós temos, quando eu estou ministrando, eu faço culto em espanhol, tem tradução para holandês e tem tradução para francês crioulo. Pelo contingente de pessoas. Nós temos pessoas de muitas culturas dentro da igreja. Entendi. Então, nós temos que atingir todos os povos, porque essa é uma característica do Suriname. O Suriname ele é um país formado por imigrantes. E esses imigrantes que vieram para cá, um pouquinho depois da colonização, o que aconteceu? Eles vieram para cá com as suas línguas, com as suas famílias, suas culturas, suas comidas, suas roupas, e mantiveram esse costume até hoje. Então é muito normal nós estarmos na rua do Suriname, de um lado a gente escuta um falando em holandês, do outro em português, espanhol, saranatongo, o francês crioulo, é uma coisa doida, é interessante. E as crianças aprenderam, estão indo bem no idioma? Sim, é um desafio, foi um desafio para nós, saímos de um país de língua portuguesa e vimos para cá, nós fomos enviados para cá agora em dezembro, fazem 3 anos que a Secretaria-Geral de Missões da Igreja Quadrangular no Brasil nos enviou para implantarmos a igreja. E para as crianças foi um desafio muito grande. Porém, como a criança tem uma cabecinha mais fácil do que a nossa, eles absorvem tudo. E rápido. E hoje já estão falando holandês, falam francês, crioulo, falam espanhol, inglês. E o mais novo, o Azaf, o mais novo, ele nasceu aqui. Para ele, na cabeça dele é normal ser poliglota. Na cabeça dele é normal. Ele me chama de papi, chama a mamãe de mami, depois ele fala bonjour, fala Rodemorran, e aí a coisa vai indo e não para. Olha, Para ele é cara, normal, é bem interessante. eu aqui sofrendo para aprender o inglês. Oh, Jesus, que vergonha. Mas é assim mesmo, amigo. 3 anos, bom, queria te perguntar um monte de coisa, mas ó, quem tiver, Pergunte tudo. ó, pode mandar a pergunta, que o papo aqui está muito legal, muito bom. Cara, missão, a obra missionária. Hoje você plantou uma igreja, foi enviado pela Secretaria de Missões da Igreja do Evangelho Quadrangular brasileira, é isso? Isso. Você coordena trabalhos da denominação no Suriname ou é uma igreja local? Como é que é? Funciona assim. Hoje, eu fui enviado para cá pela Secretaria-Geral de Missões, na época na gestão do pastor Fernando Camargo. Ele nos fez um convite e nos enviou para o Suriname para implantarmos a Igreja Quadrangular brasileira aqui no país. Hoje, a Igreja Quadrangular aqui no país é uma igreja estabelecida, reconhecida internacionalmente pelo Comitê Mundial da Igreja Quadrangular. Nós fazemos parte do Conselho Regional de Foursquare, Igreja Quadrangular no Caribe. Então, a Igreja do Evangelho Quadrangular no Suriname hoje é uma igreja estabelecida já. Eu estou agora como líder nacional do país, da Igreja Quadrangular brasileira, e hoje nós temos 3 igrejas locais
E no meio dessa crise do Covid-19, no meio dessa crise de coronavírus, abrimos 2 congregações que surgiram por uma oportunidade que Deus nos deu. E eu sempre falo que no meio da crise é o momento do cristianismo crescer. Sim. É agora que nós vamos esticar as tendas, alargar as estacas e vamos embora. Isso nos leva ao tema de hoje. Que legal, olha só. Mano, o impacto. O que você acha do impacto do Covid-19 no serviço missionário, de maneira geral? Você tem o DNA de missões, né? E isso é maravilhoso, é lindo. Você tem enfrentado novos desafios no trabalho missionário a partir do coronavírus, não? Sim. Hoje nós estamos vivendo em um novo tempo. Hoje nós estamos vivendo em um tempo assim que nós podemos chamar um tempo que temos que usar de estratégia em todos os momentos, porém com a consciência que esse tempo vai passar. Então nós não podemos tomar atitudes permanentes em uma situação momentânea que logo vai passar, e depois, quando passar, nós temos que reajustar novamente os projetos. Então nós estamos dando um passo de cada vez, nós estamos caminhando conforme a realidade local, e sim, o Covid-19, o coronavírus, ele influenciou nos trabalhos da igreja aqui. Como eu falei para você, o projeto nosso aqui no Suriname foi implantação de igreja. Nós chegamos aqui, não tinha igreja quadrangular brasileira, não tinha o trabalho, nós fomos os pioneiros aqui, viemos para cá com facão na mão para desbravar tudo. Foi algo bem interessante. Começamos o trabalho com a primeira igreja que nós abrimos. Depois de 8 meses que a primeira igreja estava aberta, vou dar um panorama um pouco geral para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Depois de 8 meses que a primeira igreja estava aberta aqui na cidade, nós abrimos a segunda igreja, que é um dos pontos assim, principais do país, numa rua central, onde todas as religiões assim, que de maior influência no país estão nessa rua, e Deus nos deu um prédio nessa rua de uma forma maravilhosa, foi um milagre. O prédio estava abandonado e 1 ano ali, eu passando na frente desse prédio, Deus falava para mim, abre uma igreja aqui. Eu falava, Deus, esse lugar tá caindo, tá feio, tá horrível, o que eu vou fazer aqui? E daí, de repente, o que aconteceu? Nós abrimos a segunda igreja ali, depois de 8 meses que a outra igreja estava aberta, e hoje temos 3 igrejas no país. O que acontece? O Covid-19, ele influenciou muito e tem influenciado hoje nos trabalhos da igreja. Hoje a igreja ela não pode ter cultos com grandes quantidades, porém, pela realidade do país, foi disponibilizado hoje reuniões até 10 pessoas. Então hoje nós nos reunimos de 10 em 10 pessoas, e o trabalho inicial, como nós começamos aqui a igreja com grupos pequenos, a igreja já tem esse perfil, esse DNA de grupos pequenos, isso tem alastrado por todo o país. Então isso tem nos ajudado. Então foi um diferencial. Disfarçadas no meio do Covid, vai ajudar para o crescimento da igreja. Alguém mandou uma pergunta, é o Fabiano. O Fabiano falou que está 26 graus lá em Joinville e falou quantos anos tem o Suriname. Você falou da independência há 45 Sim. anos? Algo assim, sim, a né? independência do Suriname tem essa média, 45 anos. E antes era colonização brava mesmo, aquela coisa bem... Sim. Aqui antes era a Guiana holandesa, fazia Sim. parte da Holanda, assim como hoje a Guiana francesa ainda faz parte da França. Aqui era a Guiana holandesa, fazia parte da Holanda, porém isso foi quebrado. Depois que isso foi quebrado, um ditador, que é o atual presidente hoje, tomou o país e ficou com esse regime ditador militar. Depois ele saiu, porém depois de anos ele voltou como presidente nacional e está até hoje. E hoje estamos em momentos de eleição, particularmente momentos bem delicados que nós pedimos oração da igreja, porque nesse tempo é tempo de decisão do futuro do país, porém está tudo incerto. No domingo passado, se eu não me engano, era para ser as eleições aqui, porém foi cancelado sem data de volta. O presidente acabou de voltar de uma viagem para a China fazem 2, 3 meses,
E quando ele voltou de lá, ele voltou com toda a parceria com os comunistas. Então, nós estamos vivendo em um tempo que o país pode ser tomado novamente. Então, estamos em oração, Oh, porque não sabemos o futuro do Suriname que vai ser. Porque nós sabemos que Deus tem guardado essa nação. amém, amém. Vamos orar. Aí rola. Como é que é o esquema? As eleições são livres, democráticas ou mais ou menos? Como é que é o negócio? Sim, é democrático. Tem o dia da votação, tudo mais. As pessoas têm direito de se protestar, ir para a rua e fazer o que quer. Porém, ele foi quem libertou o país da rainha da Holanda. Então existe um, um amor por uns, ódio por outros. Aqueles que sofreram quando saíram do domínio da Holanda, passa isso por gerações. Aqueles que amaram também. Então existem dois lados. Isso forma uma guerra local que fazem uns amarem e outros odiarem. E igual aquela historinha do quando a gente alimenta um cachorrinho bom e um cachorrinho mau. Quem for mais alimentado vai vencer. E aqui nós estamos nesse ponto que nós não sabemos como vai ser o futuro do país. Cara, que situação. Suriname, então, vivendo esse momento aí. As eleições serão quando, Jackson? Não tem data. Não Não tem. tem data. Foi cancelado. Foi cancelada, porém sem data de volta. Um abraço para a galera que está chegando aí agora. A missionária, deve ser missionária Ariana, não sei se eu falei seu nome errado, desculpa. Meu brother querido, Bispo Tarles, lá de Praia Grande, do Teu Lugar. Galera, é o seguinte, eu sempre comento aqui, ó, tá cheio rapidinho, só falar um negócio. Jackson, esse canal é show de bola, cara. O Teu Lugar, porque tem muito site de teologia, tá? Uhum. Site, mais YouTube, show de bola, maravilha. Mas eu gosto dele. Eu gosto do Thales, porque ele vai no assunto, são temas pertinentes da igreja e não fica muito perdendo tempo Uhum. com aquilo que é, sabe? Ah, eu vou falar mal do pastor A, pastor B, pastor C. Vai em temas teológicos muito legais. Minha filha é super fã, ela que falou para mim e eu sigo. Depois está aí o Legal. Instagram, o pessoal pode ir lá. Eu vou Mano, entrar para ver também. show de bola, é muito bom. A comunidade apostólica livre lá de Praia Grande, Bispo Tarles. Seguinte, metodologia de missões. Então tá, você é um cara, você é lá, você é de Limeira, né, Jackson? Sim, eu sou nascido em Limeira e minha esposa é nascida em Campinas. Então, você tá lá, um cara de igreja, pastor de igreja, tal, etc. Foi para a obra missionária num país não muito conhecido, principalmente brasileiro, que é isolado da América do Sul. E aí, Suriname é um dos primeiros países do Caribe, você me falou, eu não sabia. Você acha que a metodologia de missão da igreja, você é um cara que trabalha dentro de um contexto de denominação. Então, a denominação tem metodologia, procedimentos. Você acha que as secretarias de missões das igrejas devem repensar o jeito de fazer missões depois do Covid? É uma pergunta duas em uma. Segunda, você está repensando algumas coisas aí no teu trabalho depois do Covid? Não. Uhum. Eu vou responder a primeira pergunta, daí depois a gente vai para a segunda, tá bem? Se as secretarias elas necessitam repensar depois do Covid, a forma de evangelizar. Eu dou graças a Deus hoje pela gestão da Igreja Quadrangular, na liderança do pastor Fernando Camargo, que estava como secretário de missões até agora, ao começo desse ano. Agora ele não está mais, porém ele foi um instrumento de Deus para nos abençoar e abençoar as nações. Ele sempre nos deu liberdade para nós trabalharmos segundo a necessidade local. Legal. Eles sempre deram essa liberdade para que tivesse o conhecimento do local, das pessoas, entendesse a cosmovisão e mediante a todo um estudo, nós diagnosticássemos uma metodologia para trabalhar com o povo. E eu vejo que agora não é diferente. Nós temos que estudar caso a caso, nós temos que ver a realidade do povo. Aquilo que dá para ser usado com um, muitas vezes não dá para ser usado com outro. Muitas coisas que eu aprendi no Brasil, quando eu cheguei aqui no campo missionário, Não rola, né? não pega. A gente teve que aprender tudo de novo.
Aham. Então, ser missionário é isso. A gente está disposto, estar flexível para poder aprender as mesmas coisas das milhões de formas diferentes que tem em todo mundo. Deixa eu acrescentar uma coisa então. É exatamente o mesmo sentimento que eu tive aqui. Cheguei aqui há 5 anos atrás, comecei a frequentar a igreja de ingleses, moramos na Inglaterra, e para quem não sabe, Uhum. e não de brasileiros, né? E aí, cara, é bem diferente. Principalmente que eu acho que nós brasileiros ou latinos somos bem acelerados, a gente quer para ontem, é muito instintivo, faz acontecer, os caras aqui devagar. Viu? A Giovana Aqui também. gostaria que o Jackson falasse em que ele e a família precisam de oração. Gostaria de orar por eles e colocá-los em minhas orações. O Jackson Amém. começou de orar pelo país, mas eu acho que, claro, óbvio, existem coisas pontuais da família e esse vídeo depois vai ficar no YouTube. Seria muito legal a galera te adotar aí em oração, entrar no seu Instagram, nas redes sociais e acompanhar. O Jackson é alguém que sempre está colocando o dia a dia dele com a família lá, para o pessoal acompanhar a igreja, tudo isso é muito legal. Amém. Motivos de oração, então, para nós voltarmos lá para a nossa segunda pergunta. Nosso motivo de oração. Nós temos alguns motivos, sim, de oração. Claro, eu preciso muito de oração por mim, pela minha família. Eu tenho 3 filhos aqui no campo missionário. Nós viemos com 2. Nasceu mais um aqui, fizemos mais um bebezinho lindo aqui. Ele, como diz o surinamês, ele é moxi, ou seja, ele é mix, ele é surinamês e brasileiro. Aham. E nós precisamos de oração pela nossa família, para que Deus nos dê graça na Sim. questão psicológica, espiritual. Não é fácil ser um pastor imigrante em um país, você sabe bem disso. Porém, graças a Deus aqui, eles nos respeitam. Depois de um tempo que eles viram o nosso trabalho, eles passaram a nos respeitar. E hoje a Igreja Quadrangular é uma igreja conceituada no país e reconhecida pelo governo pelo fato de ajudar as pessoas. Então, nós precisamos de oração pela família. Eu preciso muito de oração pelas crianças na escola, porque por eles serem estrangeiros também, sofrem muitas vezes brincadeirinhas e coisas do tipo. Rola, E para que eles rola um bullying aí com a galera. rola sim, rola bullying e às vezes é forte e eles têm que e eu sou muito desapegado das coisas assim. Eu levo as crianças meio assim, não liga para isso, e eu vou, sabe, vou levando assim, ele vai levando assim tranquilo também, a gente vai passando pela situação. Eu não deixo que a situação fique algo tão grave para eles. Então, a gente tenta amenizar. Então, eu preciso sim de oração pelas crianças, para que Deus continue abençoando eles, para que a mente deles estejam bem estabilizadas e eles continuem amando missões e amando o Senhor Jesus, porque foi por isso que nós estamos aqui nessa missão. Nós não viemos aqui para trabalhar secularmente, nós não viemos aqui para nada mais do que tornar Jesus conhecido. Amém. Trabalhamos sim, temos nossas atividades sim, para benefício, para poder ajudar o ministério, porém, o nosso foco aqui é tornar Jesus conhecido. Mesmo se for dentro do mundo business, do mundo em geral, trabalho social, limpar banheiro, vamos lá, a gente faz de tudo aqui, porque é para tornar Jesus conhecido. Outra oração que nós precisamos é pela economia do país. Hoje o Suriname ele tem passado por um momento econômico muito crítico e muito drástico. Depois dessa situação toda também, deu um pico muito alto na questão da inflação. Quando nós chegamos aqui, para comprar $1 americano, nós tínhamos que dar $7,32 do Suriname. Então, 7,32 para $1 americano. Hoje, no meio de toda essa crise, quando começou o coronavírus, aumentou, nós pulamos de 7,32 para 15,50 para comprar $1. Então, isso quebrou a gente. E o que aconteceu? Os preços no supermercado, com essa alta, foram todos lá em cima. Uhum. Tudo subiu. E, por exemplo, uma laranja aqui no Suriname hoje, uma laranja é mais ou menos R$7. Uau! Uma laranja. Um abacate no Suriname dá mais ou menos R$35. Um abacate pequenininho assim. Eu sei. Um litro de leite no Suriname, vamos colocar aqui, R$11. Meu Deus, Um litro de leite.
Quanto que vale, para a galera entender, quanto vale R$ 1 no Suriname, ou R$ 10 da moeda? Por exemplo, 2 dólares do Suriname é igual a R$ 1. É a Ok. metade. US$ 2 do Suriname é igual a R$ 1 brasileiro. Sim, mas, por exemplo, hoje, 1 dólar americano, para nós comprarmos, por exemplo, para você comprar 1 dólar americano, agora que caiu um pouco, você tem que dar 12 dólares do Suriname. Essa semana caiu o valor do dólar aqui. Reajustaram. Isso, Porém, reajustaram o valor para baixo do dólar, mas as coisas no mercado continuam alta. Então o povo perdeu o poder de compra. Não tem tá, como comprar mais. tá. O Aderaldo perguntou, acho que já respondeu, acho que ele entrou depois, perguntou em que país você estava, eu falei o Suriname. Gente, a, Uhum. a Giovana falou de motivos de oração, antes da gente voltar aqui para o tema, mas é o seguinte, galera, não esqueçam, né, que por trás de um pastor, quer seja o seu pastor local ou missionário, que é o caso do Jackson, e ele é pastor lá, na igreja dele, eles são gente, e gente tem filho, tem dificuldade, tem alegria, tem emoção, é normal, ninguém é robô. Então, ore pelas emoções da família, pelo suprimento financeiro, Uhum. recursos. Ah, Senhor, manda recurso para o teu filho. Amém. Mas Deus vai usar alguém, né, irmão? Alguém para mandar o recurso. Então, pede para o Senhor. Ele trabalha, para quem estiver aí chegando depois ou assistir o vídeo, dentro do contexto de denominação. Então, ore pela denominação, por os recursos, por tudo isso, porque está todo mundo no mesmo barco na questão do. Amém. Voltando, eu havia feito a pergunta. Ó, Jack mandou um monte de mãozinha taurana. Amém. Minha Glória. prima, um beijo para todo mundo aí. Receba aí, vaso. Fogo. Amém. Olha, tem muitos alunos aqui que estão ao vivo conosco do Centro de Treinamento de Missões da Igreja Quadrangular Brasileira. A todos um forte abraço. A Ariana também é missionária, ela esteve aqui conosco em Suriname, Carinha. junto com toda uma equipe. Missionária Ariana está aí. Ah, E vocês que estão online também, que Deus abençoe vocês. legal, rapaziada. Olha aí que legal. E hoje, meu, com Instagram, Facebook e tal, a gente pode acompanhar bem mais de perto. Eu havia perguntado para o Jackson se ele acha, entende que as igrejas deveriam se adaptar ou mudar em alguma forma por causa do Covid em termos do serviço missionário. E agora a pergunta é para ele, no dia a dia aí do trabalho pastoral dele no país. Mano, muda alguma coisa? Como é que é? Hoje, nós temos visto uma situação que, quando uma igreja ela tem base na palavra, não em elementos ou outras coisas que tirem o foco, ela subsiste, ela permanece. O que, que nós temos visto hoje? Aqui no Suriname, a base nossa é a Bíblia. Eu não trabalho outra coisa com eles. Eu não Tá? trabalho nada mais. Eu não tenho nada contra as outras atividades de quem faz. Cada um sabe o tipo de teologia que quer seguir e cada um sabe o que quer da vida e um dia todo mundo vai dar conta diante de Deus. Porém, aqui no Suriname, meu negócio é isso aqui, ó, é a Bíblia. Minha E Bíblia é toda marcada. cara da Eu li a Bíblia. Eu engulo minha Bíblia aqui todo dia. E o que aí. eu passo para eles é Bíblia. Aham. Hoje nós temos um instituto teológico aqui, com 27 alunos, pastores, obreiros sendo treinados. Que E legal. hoje, o que aconteceu? Todo esse tempo eu vinha treinando eles já há 8 meses, dando aula para eles, todas as semanas. Só que chegou o momento, de repente, da aula prática, de eles colocarem tudo em atividade. Então, de repente, chega um tal de coronavírus que ninguém sabia que existia, todo mundo levando na brincadeira aqui, porque achava que isso aí era coisa de Marte, que não existia, e tudo mais, só que de repente a coisa fica séria. E a primeira pessoa no Suriname foi diagnosticada com coronavírus. E de repente, então, sem pensar, o governo entra e lockdown, fecha tudo. Ah, mas é o primeiro caso. Não queremos, a gente não quer saber, fecha tudo. Então era tudo fechando, todas as portas fechando, aquela coisa doida. E de repente o país entrou em quarentena, todo mundo preso dentro de casa e ninguém podia sair, por um caso de coronavírus. Uau. Então nós tivemos que começar a reestruturar as coisas. No começo eu passei como louco,
porque eu coloquei álcool na porta da igreja, comecei, irmãos, dá a mãozinha aqui e tal. O pastor tá ficando louco, porque onde já se viu um negócio desse, o pastor tá exagerado. Daí, de repente, pulou de um caso para 4, para 7, e o negócio começou a subir. Porém, com a medida do governo de parar tudo, não extrapolou. Graças a Deus, deu tempo de esses casos serem curados. Então, hoje, nós temos a possibilidade de falar que o Suriname é um país que está protegido. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, o Suriname ele tem o menor índice de contaminação por coronavírus de toda a América do Sul. Hoje, o Suriname é o país com menos pessoas contaminadas da América do Sul, e de 100% da contaminação, 40% desse povo, dessas pessoas já estão curadas. Graças a Deus. Então, hoje, o Suriname ele está num ranking assim, reconhecido mundialmente como um país que conseguiu tomar as medidas corretas de uma forma rápida. Isso não proliferou. Mas, no meio de tudo isso, nós tivemos que adaptar o trabalho. Nós, hoje, estamos trabalhando com grupos pequenos, refazendo, sim, as estratégias. Hoje, os alunos do Instituto Teológico Quadrangular, aqui no Suriname, estão fazendo culto nas casas, cada um fazendo culto na sua casa, com reunião com as suas famílias. Porém, hoje nós temos visto que a igreja cresceu. Eles tinham base na palavra, colocaram tudo isso que eles estavam aprendendo em atividade. Hoje nós temos mais ou menos 8 pontos, 8 congregações que estão em atividade. Eram 3. Hoje nós temos 8. Isso me responde a pergunta que eu ia te fazer, sobre as oportunidades que o corona está trazendo. Na verdade, muitas oportunidades. O Aderaldo disse aí, ó, amei o pastor Jackson, coraçãozinho e mãozinha. Amém. Um abraço. Top, grande musicista de igreja, há séculos, há muitos anos toca, e é um poeta, um salmista, ele mora lá em Americana. Um abraço, amigo. Oportunidades, né? Porque falar da tragédia é lugar comum, todo mundo sabe, todo mundo está vendo, mas as oportunidades disfarçadas no meio da crise do corona. E essa é uma delas, quer dizer, a igreja expandiu, é isso? Sim, a igreja ela cresceu, tem crescido, e os pontos de pregação têm crescido de uma forma assim maravilhosa. Nós temos igrejas no meio da floresta amazônica aqui do Suriname. Nós levamos 6 horas para chegar lá. A gente tem que fugir de onça, fugir de crocodilo, fugir de sucuri. Eu era bem mais gordinho, né? Eu estava 63 quilos mais gordo. Uau. E daí, imagina eu, para correr da onça quando ela aparecia. Que situação. Não tinha o que fazer. Eu tinha que me virar. E lá é assim mesmo, de verdade. A gente está andando, visitando as pessoas, de repente a gente escuta o rugido da onça e salve-se quem puder. Galera, alguém quer se candidatar aí lá? Vamos lá. Ergue a mãozinha aí, quem tá afim de... envia-me, ó. Pamela mandou uma... Ó, já tem corajosa aí, ó. Viu? Sim, é verdade, Giovana. Tem onça aqui e elas não têm medo mais do ser humano. Por quê? O Suriname, ele é um país de mineração. É um país de garimpo. Então, muitos brasileiros também vêm para cá. Hoje, deixa eu contar para vocês, voltando para o Suriname. O Suriname, ele é um país com 560 mil habitantes. Pequenininho, menor do que Campinas. Pequeno. 560 mil habitantes. Desses 560 mil, mais ou menos entre 50 e 60 mil são brasileiros. Mas tem brasileiro aqui. Cara, não imaginava. Por quê? Por quê? Porque aqui tem ouro. E eles vêm atrás do ouro do Suriname. É sério, cara? Sério. Um dos países com maior índice de mineração é o Suriname. Então as pessoas vêm para cá para trabalhar com ouro, para trabalhar com mineração. Eu nunca vi isso. Para vocês entenderem. Eu nunca tinha visto isso. Uma pessoa ir no supermercado, lá no meio do garimpo, lá na floresta, não aqui na cidade. Mas lá na floresta, o povo vai lá no mercado, pega uma balancinha assim, e isso aqui não é balança, tá? Isso aqui é porta-copo. Mas pega uma balança, coloca o ourinho ali e pesa. Paga em ouro. 3 graminhas de ouro, tá pago a Coca-Cola. Pode ir embora. Eu falei, gente, que loucura é essa? Eu nunca vi isso na minha vida.
E essa é uma realidade aqui do Suriname, que muitas pessoas não conhecem. O Suriname ele tem muitas coisas que a gente descobre a cada dia. Vai fazer 3 anos que eu moro aqui e todo dia eu descubro alguma coisa nova nesse país. A Pamela está com medo, o Aderaldo perguntou da língua. A língua oficial é o holandês, mas tem crioulo e outros 3, pelo menos, dialetos locais. E francês também, em algumas partes e tal. 11 línguas falam aqui no país. Meu Deus. Viu? Gente, como eu disse, esse bate-papo vai ficar no YouTube depois. A ideia é essa, ser um bate-papo informal, um cafezinho mesmo. O Instagram está derrubando lives depois de... Vocês devem ter visto isso já. Uhum. 5 minutos, algo do tipo. Então, provavelmente, pode ser que caia. A gente vai tentar encerrar, para não cair assim de sopetão, para encerrar bonitinho, mandando um abraço. No nosso papo aqui foram faladas várias coisas, mas eu queria destacar os pedidos de oração. Vamos dizer assim, a gente pode orar pelo Jackson e a família. São 3 filhos, a esposa é Laila, pronunciei certo? Isso, Laila. Uhum. Laila, vocês podem ir no Facebook do Jackson, no Instagram dele, curtir, ver como que é a igreja lá. Ó, a Giovana estava pensando em visitar, mas vou pensar melhor. Não, pode vir. O Suriname ele é tranquilo. Eu falei da onça no meio da floresta. Isso. Mas como o Suriname ele é um país todo verde no meio da floresta, então pode ser que ela apareça andando por aí. Legal. Viu, eu estive no Brasil algumas vezes com pastores ingleses. E é engraçado que a primeira vez eles perguntaram assim, pô, tem que tomar vacina? Os caras acham que tudo é Amazônia, né? Paulo, tal. Mas, posso levar eles aí, mano? Com certeza, as portas estão abertas. Podem vir. Podem vir, as portas estão abertas. Nós temos aqui a escola de missões aqui, temos escola de pastoral, temos escola de idiomas aqui, tanto com crianças quanto com adultos. E vocês são convidados nossos especiais. As portas estão abertas. Em 3 anos, Jackson, tudo isso? Em 2 anos agora, 2 anos e meio, em dezembro fazem 3 anos que nós chegamos aqui. Nesses 3 anos, hoje, nós já estamos passando de 400 pessoas agora na igreja, milhares evangelizadas. Hoje, uma igreja com 400 pessoas é um milagre aqui. Hoje nós temos 3 igrejas e juntando todos os grupos, células, os irmãos que congregam, dão mais ou menos essa quantidade. E é um milagre. Hoje tem igrejas aqui com 50 anos no Suriname. Igrejas que vieram antes, que estavam aqui antes de o país se tornar independente, que não tem o que a gente tem aqui. E é pela graça de Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas que nós temos vivido um avivamento no Suriname. Amém. É realmente um avivamento. Eu pedia para Deus, Senhor, eu quero viver o seu avivamento. E quando eu cheguei no Suriname, nós podemos vivenciar isso. Uma das maiores, assim, experiências que eu tive aqui foi quando... Depois você me fala quanto tempo tem. Foi quando eu cheguei numa aldeia de nativos aqui no país. Nós chegamos numa aldeia de nativos aqui no país e eu estava no supermercado. Tem aldeias no meio da cidade. Eu estava no supermercado fazendo compra e, de repente, o Espírito Santo falou comigo, Jackson, compra um saco grande de arroz, compra comida e tudo, coloca numa caixa e começa a dirigir seu carro. Quando eu mandar você para. Nossa, Jackson, mas assim, Deus ele faz essas coisas comigo. Ele fala assim comigo, eu escuto e eu sei que é ele e vamos embora. Tudo bem, estava dirigindo o carro, de repente ele falou, para aqui. E eu parei. É uma questão de fé, e fé cada um tem a sua, e eu creio nisso. E ali Deus falou assim comigo, para aqui, porque tem um homem aí dentro te esperando. E desse momento eu parei o carro, coloquei o saco de arroz nas costas, a caixa do outro lado e fui entrando. E tinha uma viela assim, e tinha um senhor sentado me esperando. E eu não sabia. E ele era o grandpá dessa aldeia. Ou seja, ele era o cacique, grandpá. É o pai grande. É o xerife do negócio. É o xerife. E eu falei para ele, olha... E Deus falou para mim, fala inglês com ele, porque ele vai te entender. Eu falei, Deus, mas eu não estudei... Meu inglês não é muito legal não, senhor.
faz um mês que eu tô aqui, o meu inglês não é legal, e aqui eles não falam inglês, eles falam holandês, falam Saranatomo, e essa aldeia só falava Saramacãs. Imagina só, não falava nem outra língua, nem o holandês, que é a língua local, eles falam. Ah, Espírito Santo que entende de língua estranha, se vira. É, Espírito Santo. E ele falou, fala inglês com eles. E eu cheguei para ele e comecei a falar com o inglês quebrado que eu tinha. Falei, olha, eu sou pastor e tal. Ele falou, eu não entendo inglês. Eu falei, meu Deus, ele não entende inglês. E eu tampouco falo inglês. Ele falou, eu não entendo, mas as crianças entendem. Eu vou chamar elas aqui. E de repente veio aquele mar de criança. Aquele mar de criança. E as crianças, eu falava com as crianças entendiam o que eu estava falando por um milagre de Deus. E ali naquele momento eu senti a presença de Deus ali vindo sobre mim. E ali Deus ele abriu o meu entendimento, ali Deus ele abriu minha cabeça, me batizou sim com novas línguas. A partir daquele momento, eu comecei a falar em outras línguas dos povos que viviam aqui no Suriname. E naquele momento eu vi se cumprindo assim como aconteceu também com os discípulos, que cada um falava nas suas línguas e tudo mais. Sim. No dia de Pentecostes foi algo tremendo. E ali ele falou assim, como que é o nome do seu Deus? Ele perguntou para mim. Eu falei, por que o senhor está perguntando? Ele falou, qual é o nome do seu Deus? Porque hoje eu fiz um pedido. Mediante aos milhares de deuses que existem no Suriname, eu fiz um pedido. E eu falei, esse senhor falando, desses milhares de deuses que tem aqui, se existe um Deus verdadeiro que ele faça a comida chegar na nossa casa, porque a gente não tem mais comida. E ali aquele homem falou para mim, qual é o nome do seu Deus? Eu falei, o nome dele é Jesus. Ele falou, eu creio que Jesus é o Deus verdadeiro, porque ele escutou a minha voz e fez a comida chegar na nossa casa. Naquele momento, irmãos, isso me emociona muito. Naquele momento, aquele povo veio, todo mundo começou a dançar, eles começaram a louvar a Deus, gritando o nome de Jesus. E naquele momento, ele falou, nós estamos abrindo essa aldeia para o Senhor começar um trabalho aqui. Olha, e naquele momento foi a nossa primeira igreja no meio de uma aldeia nativa do Suriname. A gente não tinha igreja. E ali ele abriu as portas. Nós começamos uma escola com as crianças. E depois de 1 ano e meio, esse último batismo, se batizaram 9 pessoas, inclusive algumas pessoas aí dessa aldeia. Louvado seja Deus. E esse senhor, depois desse dia, eu nunca mais vi ele. Não sei onde está. Ele desapareceu. Ele abriu a porta para nós, Deus abriu as portas usando a vida dele, depois ele vai fazer 3 anos agora, nunca mais ele voltou na aldeia. Glória a Jesus, Jesus está vivo, está acontecendo. Gente, Amém. Seguinte, eu fico conformado de ver os crentes, quando tem uma obra na rua e ele não tem como parar o carro perto da igreja, ele já nem vai. Se a igreja não tiver pula-pula, pipoca e mais não sei o que para o filho dele, ele não vai. É verdade. Não sei o que está acontecendo. Mas Jesus está aprontando essas ainda. Levou o Jackson lá para o fim do Suriname, para a floresta, e está salvando, e as coisas estão acontecendo. Mano, querido, Deus abençoe você, a Laila, teu ministério, amigo. Filhos, prospere teus caminhos aí. Eu adoro acompanhar tudo que você coloca lá na igreja. Sugiro que o pessoal acompanhe também. A gente precisa fazer mais e mais extensos testemunhos igual esse, assim, enche nosso coração de alegria, de vida, ver que o Espírito Santo usa a gente igual a gente comum, que se coloca nos dele. Um abraço para quem está chegando agora, a gente está encerrando a live, mas um abração, entrou a Ananias, Luque, a Pamela, o Rubinho, meu amigo querido, pastor Zaço lá de Lisboa, bênção do Senhor lá no Suriname, glória a Deus. Cara, manda um abraço aí para os nossos queridos que estão chegando agora e recado aí para os missionários, né? Porque essa obra missionária é maravilhosa, né, cara? Amém. Primeiramente, quero agradecer, pastor Daniel Lucena, por esse momento de estarmos aqui juntos, aqui revendo, conversando. E para todos vocês que estão ao vivo conosco, nós estamos vivendo um novo tempo onde Deus está reestruturando tudo. Nós precisamos estar apercebidos para aquilo que Deus está fazendo. Deus ele está desconstruindo as grandes estruturas que as pessoas achavam que era tudo e está levantando um novo tempo. O Senhor está levantando uma nova igreja dentro de uma igreja antiga. E esse é o tempo de nós entendermos o mover de Deus. Porque quem não entender esse mover, quem não viver esse novo tempo do Senhor,
não vai resistir. Amém. Deus está começando um novo tempo e Deus ele está levantando pessoas insignificantes, pessoas que as pessoas nem conhecem, para trazer uma mensagem de reestruturação. E eu creio que Deus ele está fazendo coisas novas. Então fiquem preparados, porque Jesus Cristo está voltando e nós estamos vivendo um tempo que nós temos que voltar às origens da missão. Jesus ele veio do céu, treinou 12, 70, 500, todo mundo, enviou todo mundo para o campo. Não é igual a gente faz hoje. Ai, passa 50 anos, 70 anos numa igreja para enviar um missionário, para enviar outro ali. Irmãos, não é assim não. Jesus ele veio e mandou uma multidão para a rua. Assim é o nosso papel. Nós temos que mandar todo mundo para a rua mesmo, orientar o povo. Quando passar essa quarentena que puder, toda gente. E passar a quarentena todo mundo trabalhando. E agora, você que pode, você está aí com o seu telefone na mão, você pode evangelizar, você pode tornar Jesus conhecido. E nós devemos repensar sobre a questão de missão. E Deus ele quer nos usar em nome de Jesus. Um abraço para todos vocês, agradeço muito por esse tempo. E missões começam onde nós estamos. Amém. Quando nós começamos missão onde nós estamos, Deus ele pode nos enviar para os outros lugares também. Gente, a gente está encerrando, eu queria só dizer o seguinte, quero convidar daqui a alguns dias, vou pôr aqui no meu Insta, uma outra live, que é o seguinte, o problema da masculinidade, a crise da masculinidade da igreja. Está faltando homem com atitude de homem, não de machismo, tá? Mas a masculinidade. Dos próximos dias com o pastor Renato Vargens, lá do Rio, a gente vai bater um papo, vai ser muito legal, queria convidar, depois vai lá para o canal do YouTube também, vai ficar tudo lá. Beijo. Cheiro em todo mundo. Senhor abençoe vocês. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Um abraço.